Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que foi de domingo aí? Vim aqui conversar um pouquinho, continuar um papo, na verdade, que a Carinha começou semana passada, falando sobre nossa profissão, sobre assinatura de estilo, sobre os caminhos que a gente escolheu percorrer como empresa de consultoria de estilo e produção de conteúdo. E queria dividir com vocês aqui uma coisa que a gente vem notando, a gente sempre soube, mas agora a gente vem comprovando que é que a gente escolheu o caminho mais difícil, né? E eu vou explicar por quê. A gente fala muito de vestir para libertar, a gente fala muito de ser livre no vestir, de escolher o que você quer fazer, de não se preocupar com o julgamento alheio, não pensar no que os outros vão pensar de você, de não necessariamente seguir tendências, de não seguir regras, mas fato é que as pessoas, no geral, estão muito mais acostumadas a fazer isso, e não porque elas não sabem que elas têm liberdade, e não porque elas não queiram ter liberdade, mas é porque é muito mais fácil, né? A Calinha tem uma frase muito célebre que a gente, inclusive, já usou várias vezes, tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube, que é a seguinte: seguir regras nos isenta da responsabilidade de fazer escolhas. Então, a partir do momento que eu simplesmente não avalio se determinada coordenação de cores, se determinado caimento, qualquer tipo de look funciona pra mim, mas eu simplesmente tento me encaixar numa regra que inventaram, e aí eu só vejo se eu me encaixo ou não, e aí quando eu não me encaixo, aquilo em teoria não funciona, eu não preciso pensar, eu não preciso avaliar. Dá muito mais trabalho, né, gente, refletir, dá muito mais trabalho gastar um pouquinho de energia, alguns pares de neurônio para entender o quanto aquilo é importante pra gente ou não, né, o quanto aquilo se encaixa na nossa rotina de vida ou não. E tá tudo bem se você for uma dessas pessoas que prefere seguir regras e não ter a responsabilidade da escolha. Mas o que acontece muitas vezes? A gente fica seguindo tanto as regras dos outros que chega uma hora que a gente não se sente à vontade, a gente não entende por que não tá se sentindo bem, que a gente não está se sentindo representada, a gente não consegue. E aí quando Calinha e eu entramos em ação para tentar ajudar essa pessoa, seja porque é uma aluna, seja porque é uma cliente, né, alguém com quem a gente tem um contato um pouco mais próximo, a gente percebe que ela estava presa dentro de uma caixinha que inventaram e ela se colocou lá dentro, né? Num primeiro momento por livre espontânea vontade, aparentemente, mas a gente sabe que nunca é por livre espontânea vontade também, né? A gente foi criada acreditando que essas regras eram verdadeiras, que essas regras eram o correto, né? E o que acontece, né? Para sair dessa prisão que a gente mesma criou para nós, independentemente de todo o contexto onde estamos inseridas, sociedade, criação, tudo isso que eu já falei, justamente quando a gente começa a perceber os descompassos, né? Falar, mas eu olho pro meu guarda-roupa, não tem nada que me representa, ou eu coloco sempre o mesmo look e não tô feliz. E é justamente aí que vem a história do caminho mais difícil. Porque você só vai mudar os resultados quando você começar a agir de forma diferente, né? Eu acho que foi Einstein que disse que loucura é você fazer sempre a mesma coisa esperando resultados diferentes. Então, assim, realmente não faz muito sentido. E para você ter resultados diferentes, você precisa agir diferente. Para você agir diferente, você precisa pensar diferente, né? Então, é sempre dando um passo antes, sempre tentando puxar o novelo do autoconhecimento, que a gente fala muito, que é uma coisa que não acaba nunca, e que bom, né? Mas que a gente precisa começar a fazer para não chegar nesse ponto, para a gente não se encaixotar em nenhum lugar, né? Então, quando a gente fala de seguir o caminho mais difícil, é isso, a gente tá indo, né, na internet há 5 anos e meio, a gente tá aqui todos os dias trabalhando e fazendo conteúdo para vocês. Tem conteúdo aqui no Instagram, tem conteúdo no YouTube, tem conteúdo no Telegram, tem curso, tem um monte de serviços. Então a gente tá todo dia trazendo informação de qualidade relevante aqui para vocês,
para vocês pensarem o que faz sentido para vocês. E a gente sabe que é muito mais difícil começar a avaliar o que faz sentido para vocês do que simplesmente seguir uma regra inventada. Sabe lá Deus por quê, sabe lá Deus em que contexto histórico, cultural e sabe lá Deus quando, né? Então, por isso que muitas delas, inclusive, param de fazer sentido depois de um tempo. Mas essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês. A gente entende que é mais difícil, mas aquela história, né? No pain, no gain, né, gente? Quanto mais difícil for, maior vai ser a sensação de liberdade, de tipo, eu que mando nessa porra aqui. Desculpa o meu francês, mas basicamente é esse o sentimento que a gente quer que vocês tenham com o Vestir para Libertar. É um pouco filosófico isso que eu falei com vocês, mas é isso que pauta o nosso trabalho aqui na Assinatura de Estilo, né? A gente sabe que se a gente tivesse cagando regra, falando qual a altura do colar para o tamanho do decote, qual o tamanho do brinco para o tamanho do rosto, qual é a cor correta para pessoas de pele X e pele Y, a gente já tá aqui com 1 milhão de seguidores, a gente não tem a menor dúvida disso. Mas o que a gente quer 1 milhão de seguidores, a gente quer 1 milhão de seguidores que falem com a gente, que pensem como a gente, que entendam onde a gente quer chegar e abracem a causa junto com a gente. Então, quando a gente fala que a gente escolheu o caminho mais difícil, é isso. A gente sabe que é muito mais complexo elevar a consciência das pessoas e trazer as pessoas para esse bonde. É mais devagar, mas é muito, mas muito gratificante. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Se vocês conhecem alguém que vocês acreditam que vai se identificar com a nossa filosofia do Vestir para Libertar, com a nossa filosofia do caminho mais difícil, mas também mais libertador, marca aqui, trazer para o ponto junto com a gente. Um beijo.